Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 14. Bons estudos! Fogo. Vira e mexe a gente lê ou ouve falar sobre incêndios, não é verdade? Daí começa toda aquela conversa sobre segurança contra incêndios. É muito importante saber prevenir incêndios, mas para isso a gente precisa saber mais sobre o fogo. Você vai ver o que causa um incêndio, como o fogo é alimentado, o que é combustível e quais os combustíveis mais importantes. E vai saber qual é a teoria geral do fogo. O movimento da banca hoje está fogo, mas vamos trabalhar que está começando uma nova teleaula. Que absurdo, hein? Explosão por vazamento de gás. Mas só que não guarda direito. Às vezes acontecem essas desgraças. Para o jornaleiro, é muito legal vender bastante jornal, mas eu fico chateado porque incêndio é uma coisa horrorosa, pavorosa mesmo. E uma pequena falha pode causar um grande estrago. E depois que o fogo começa, é muito difícil lutar contra ele. Por isso, é preciso estar bem consciente das causas de um incêndio. Um incêndio pode ocorrer em qualquer lugar, mas numa cidade cheia de edifícios, com tanta gente morando junta, ele pode se transformar numa verdadeira tragédia. É nessas horas que a gente se pergunta: quais as causas de um incêndio? Você sabe exatamente por que os prédios pegam fogo? Vazamento de gás. Geralmente é por imprudência das pessoas, né? Curto-circuito, balão. Fiação. Armazenamento, né? Tipo de querosene, gasolina, álcool. Como vocês repararam, não é todo mundo que está bem consciente sobre esse assunto. Mas o que diria um profissional do fogo sobre isso? Agora nós vamos conversar aqui com o Tenente Mauro, que trabalha aqui no Corpo de Bombeiros e vai tirar nossas dúvidas sobre o fogo. Por favor, Tenente, quais são as principais causas de incêndios nos prédios? Bom, a maioria dos incêndios acontece onde a prevenção falha. No caso dos incêndios em prédios, o Corpo de Bombeiros tem registrado como uma das causas mais comuns a deficiência nas instalações elétricas, que podem ocasionar um curto-circuito e originar um princípio de incêndio. E quais são os requisitos básicos de segurança nos prédios? Um prédio dispõe de certos dispositivos que podem auxiliar as pessoas em caso de incêndio. O mais importante para nós são as rotas de fuga, que são as escadas de emergência, a iluminação de emergência e as portas corta-fogo. Viu? Não é assim tão complicado. O importante é você ter consciência desses cuidados para poder cobrar no seu prédio. Consciência. Essa é a palavra-chave. Todo mundo precisa ter noção a respeito dos problemas do incêndio. Só assim a gente vai conseguir encontrar uma solução. Nossa, você viu? Acabaram todos os jornais. Não é pra menos. Mas tomara que esse incêndio sirva de lição para que outros incêndios não aconteçam. Aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Foi tudo por causa de um vazamento de gás. A pessoa foi acender a luz da cozinha e foi tudo pelos ares. Nossa, eu só não entendo uma coisa. Se a pessoa tivesse acendido um fósforo, um isqueiro, vai lá, mas a pessoa deu um toquinho no interruptor e... Mas acontece que quando você acende o interruptor, salta uma faísca, você não sabia? É mesmo? É claro. E é essa faísca que faz o gás pegar fogo. Eu não sabia. E como a senhorita, de repente, ficou toda entendida em gases, faíscas, explosões? É que essa semana foi um bombeiro lá na minha escola fazer umas palestras sobre prevenções contra incêndio, essas coisas. Puxa, que legal. Isso devia acontecer em todos os lugares. E o que o bombeiro disse pra vocês? Ele era um cara super legal. O nome dele é... Capitão André. Ele falou um monte de coisa sobre fogo e situações de incêndio, essas coisas. Um dos maiores marcos da história da humanidade foi, sem dúvida alguma, o domínio do fogo pelo homem. Imaginem só por um momento o que seria viver sem o fogo. Alguém aí já pensou o que seria não poder cozinhar um alimento? A partir do momento em que dominou o fogo, o homem pôde fundir o metal para fabricar utensílios e máquinas, criar objetos de vidro, tornando possível, dessa maneira, o desenvolvimento da civilização. Mas esse mesmo fogo que constrói pode destruir, e muito. Pode destruir, inclusive, vidas humanas. E muitas vezes essas desgraças se originam de pequenos descuidos. Esses folhetos aqui têm várias historinhas de descuidos
que podem virar grandes tragédias. Há um vazamento de gás na cozinha. Dá para sentir o cheiro. A cozinha fica cheia de gás. Quando o morador chega e acende a luz, salta uma pequena faísca do interruptor. Geralmente ocorre uma explosão. Uma mulher passando roupa para sair. A campainha toca. Ela vai atender e demora um pouco. Esqueceu o ferro ligado sobre a roupa. O fogo não demora. Pronto para dormir. Mas antes o último cigarro do dia e as notícias do jornal. Mas o sono vem chegando antes do cigarro se apagar. Pode ser o início de mais um incêndio. Acabou a luz. Alguém acende uma vela sobre o móvel pertinho de uma cortina. O vento faz balançar a cortina e ela encosta na chama. É fogo na certa. É isso mesmo. Um incêndio pode se originar de uma situação bem cotidiana. E não é só numa casa, não. Alguém que fuma enquanto abastece um carro de gasolina, por exemplo. É só aproximar o cigarro da gasolina que pode provocar um incêndio. Ou então numa oficina que faz solda de acetileno. Se as borrachas do maçarico estão velhas e escapam, o acetileno pode sair sem controle e surgir um incêndio. Então, a regra número 1 é: muito cuidado com tudo que é uma fonte de calor. Essa é uma fonte de calor, que num lugar cheio de papel como a minha banca pode se transformar numa fonte de problemas. Puxa, muito bacana isso tudo que o Capitão André disse pra vocês. É, e ele falou muitas outras coisas, mas... Sabe o que eu mais gostei? Foi quando ele falou a respeito da importância do fogo. Eu gostaria de saber mais sobre o fogo. Eu acho que até se a gente soubesse mais sobre ele, a gente teria mais consciência e ajudaria a prevenir acidentes. Ah, o Capitão André falou sobre isso também, viu? Puxa vida, eu sei como se faz fogo, mas eu não sei como ele se forma. Você sabe? Antigamente, quando o homem queria fogo, era a maior trabalheira. Ele precisava de lenha cortada, de instrumentos primitivos para acender o fogo. Hoje é só riscar o fósforo ou girar o botão do fogão. Mas como é que se forma o fogo? Ou falando melhor, o que é preciso para haver fogo? Como é que se forma o fogo? Do calor, né? Eu acho. Fogo? Não sei. Pela faísca. É uma combustão provocada e é necessário que exista oxigênio. Precisa alguma coisa para queimar. Calor, oxigênio e algo mais. São 3 componentes. Como você viu, apesar do fogo ser um elemento bastante importante no nosso dia a dia, nós não sabemos exatamente quais os elementos necessários para haver fogo. Bem, para haver fogo é necessária a existência de 3 elementos essenciais. O primeiro deles é o combustível. É o combustível que alimenta o fogo. Em outras palavras, é aquilo que queima. Madeira, tecido, álcool, papel são alguns exemplos de combustíveis. No caso desta fonte de calor aqui, o combustível é o gás. Em segundo lugar, o que se precisa para obter o fogo é o calor. É o calor que dá início ao fogo, que o mantém e que amplia a sua propagação. O calor pode vir de um fósforo, de um cigarro aceso, de uma vela ou de uma faísca elétrica. Aqui, eu usei o fósforo para acender o aparelho. Agora, o terceiro elemento que possibilita a vida às chamas é o oxigênio. É o oxigênio que intensifica e extingue a chama. Agora, o oxigênio não é combustível. Ele é a substância que reage com o combustível para alimentar o fogo. O combustível, o calor e o oxigênio formam então o que se chama de triângulo do fogo, pois a presença desses 3 elementos é que determina o fogo. Essa é a teoria geral do fogo. Bonito nome, não? Teoria geral do fogo. Bom, eu tenho certeza que agora você consegue pensar no exemplo de combustível, de fonte de calor e também no exemplo de como evitar o incêndio, não consegue? Dá até para fazer uma lista. Ah, acabei. Ah, eu também. Então mostra a sua lista primeiro. 1. Combustíveis. Álcool, carvão, tiner. Pois eu fiz assim. 1. Combustíveis. Gás, acetileno, borracha e querosene. Agora 2. Fonte de calor. Fogo do fogão. Tocha de balão.
Número 3. Prevenção de incêndios. Nunca usar fósforos para ver se há vazamento de gás. E depois de trocar o botijão, verificar se não está vazando. Escuta a minha prevenção. Não soltar balão e não jogar cigarro aceso numa lixeira. Puxa, essas listas abriram minha cabeça. Cada vez eu penso em mais combustíveis. Cera, por exemplo, é combustível. O Capitão André falou sobre esses combustíveis. Prestem atenção. Normalmente, o gás de cozinha, o acetileno das soldas e os solventes são os combustíveis que mais fazem o papel de vilão nessas histórias de incêndio. Quando as substâncias estão no estado gasoso, é muito mais fácil elas pegarem fogo. Por essa razão, os gases são muito perigosos. E os líquidos inflamáveis são justamente aqueles que se transformam em gás mais facilmente. O álcool, por exemplo. Você despeja um pouquinho sobre a mesa e logo ele evapora, vira gás. O mesmo acontece com a gasolina e os solventes. Todos eles são muito perigosos. E agora que você já viu tudo isso, você pode responder a uma pergunta. O que é necessário para combater um incêndio? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Bem, eu já sei que para ter fogo são necessários os elementos do triângulo do fogo: o combustível, o calor e o oxigênio. Esses 3 elementos é que formam o fogo. Peraí, se o fogo precisa desses 3 elementos para existir, então é isso mesmo. Se eu eliminar qualquer um dos lados desse triângulo, está eliminada a possibilidade de fogo. É só tirar um dos lados do triângulo, ou o combustível, ou o calor, ou o oxigênio. Opa! Será que dá para eliminar o oxigênio? Bom, na prática é quase impossível tirar o oxigênio porque ele está no ar que nos cerca, sempre pronto a fazer um combustível queimar. Para evitar que o fogo continue, o que se tem a fazer é impedir a chegada de mais oxigênio. Mas isso a gente vai ver na próxima teleaula. Agora que você já sabe como se forma o fogo e que ele pode ser construtivo ou destrutivo ao ser humano, ainda resta uma pergunta. No caso de ameaça de fogo, qual é a coisa mais importante a ser feita? O primordial é evitar o pânico. O pânico atrapalha as pessoas em caso de incêndio. O mais importante é acionar o Corpo de Bombeiros. No Brasil, o telefone é 193. Se você tiver condições de combater esse princípio de incêndio, faça-o com uso de extintores ou hidrantes. Se não tiver condições, saia pelas rotas de fuga, que são as escadas, e desça sempre no térreo. Outro detalhe importante, a fumaça é tão mortal quanto o fogo. Em ambientes cheios de gases, é conveniente que as pessoas andem rente ao chão, onde o ar será melhor e a temperatura será menor, e improvise lenços molhados como filtros de ar. Resumindo, é o seguinte: o conhecimento das causas de um problema é que permite a ação consciente, com calma e raciocínio, porque a correria, o pânico, a confusão só aumentam a lenha na fogueira das confusões. Eu também acho que a correria desesperada para fugir do fogo não está com nada. Pois na maioria dos casos ele começa pequeno e nós conhecemos a natureza do fogo. Sabemos como ele é alimentado, o que é combustível, quais os combustíveis e as fontes de calor mais comuns e o papel do oxigênio. Sem contar que existem equipamentos especiais para combater o fogo, né? Bom, seu Clóvis, eu já vou indo que eu ainda tenho aula hoje, tá? Tá bom. Tchau, até amanhã. Tchau, Zezé. Bem, depois de tantas informações quentes, vamos para a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o fogo pode ser positivo ou negativo e como é importante estar consciente sobre a necessidade de prevenir incêndios. Aprendeu também sobre os elementos essenciais para formar o fogo. O triângulo do fogo, que é composto pelo combustível, pela fonte de calor e pelo oxigênio. E conhecendo bem a teoria do fogo, você tem a possibilidade de agir de forma consciente diante de um incêndio.